Bom dia, gente. Tudo bom? Então, vamos lá dar continuidade à nossa gramática da unidade 5. Aula passada que nós vimos aqui as condições climáticas, como que a gente disse um dia está ensolarado, se está chuvoso, se está nublado. Vimos as seasons, ok? Que é as estações do ano. E agora nós vamos para a gramática do nosso capítulo. E a gramática desse capítulo é Verb to be simple past, ok? É um assunto bastante simples, ok? Bastante comum, ok? Então vamos lá. O simple past ele vai indicar que algo está no passado. Como a gente vai ver o verb to be, nós vamos dizer que algo era ou algo estava, ok? Então, sempre no passado. E como que a gente diz isso? Se no nosso simple present nós temos depois do sujeito is ou are, que é o verbo to be, no simple past nós temos o was e o were, ok? Esses dois, verbo to be, eles indicam o passado na frase, tá bom? Eles são verbo to be na frase. No presente vai ser I am, his, she's, it is. No passado vai ser I was, he was, she was e it was, tá bom? E com o you, we, you and they, que era are, vai ser were, tá bom, gente? Então, aqui vai ser você era, você estava, nós éramos ou nós estávamos, vocês eram ou vocês estavam, e eles eram ou eles estavam, tá bom? Sempre no passado, tá ok? Então, o verbo to be no simple past é was e were. Na versão afirmativa, nós temos aqui, onde eu estou passando o mouse, ó, com os sujeitos I, he, she, it, nós vamos usar was. E com os outros, you, we, you and they, vai ser were. Olha como vai ficar a frase. I was at home yesterday. Eu estava em casa ontem, ok? He was at home yesterday. Ele estava em casa ontem, tá bom? E os outros aqui, you were at home yesterday. Você estava em casa ontem, tá bom? Na negativa, nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar o verbo to be mais o not, tá bom? Isso vai indicar que o verbo to be, simple, você vai colocar o simple past do verbo to be na negativa, tá ok? Percebam que depois do verbo to be, eu vou acrescentar o not. E nós temos a versão contraída, tá bom? Que é wasn't, ok? Nós temos também were not e weren't, tá bom? Ambos estão indicando a negação. E para colocarmos o simple past verb to be no, na interrogativa, nós vamos colocar o verbo to be para frente, ok? Então, o verbo to be vem para frente do sujeito, ok? E, de resto, vai vir o sujeito e o complemento da frase, junto com o ponto de interrogação no final da frase. Se você não colocar o ponto de interrogação, não tem como dizer se a frase está na interrogativa. Tá ok, gente? É muito simples, tá bom? O que que você vai praticamente mudar do simple past, do simple present para o simple past? O verbo to be. O verbo to be no simple present é is e are, e no simple past vai ser was and were. E as mesmas regras do simple past vai funcionar, do simple present vai funcionar para o simple past, tá bom? A mesma estrutura, sujeito, verbo to be, complemento. Na negativa, sujeito, o verbo to be, mais o not. E na interrogativa, o verbo to be na frente do sujeito, e depois o sujeito e depois o complemento. Tá ok? Qual a diferença
No Simple Present, se vocês, como eu falei em sala de aula, nós temos expressões para indicar que aquilo que está acontecendo no presente, como now, ok? Every day, esse tipo de expressão. Aqui no Simple Past, nós temos também expressões que vão indicar que a frase está no passado. Quais são essas expressões? Last, last night, last Tuesday, last week, last month, last year, ago, 10 minutes ago, 2 hours ago, 5 days ago, ok? E a palavra yesterday, ok? Quando você vê essas expressões, você já sabe que está no simple past, tá ok? Então vamos lá resolver essa segunda questão aqui. Essa primeira questão aqui é boa para você fazer em casa. O que que você vai fazer? Você vai pegar, escrever uma frase de cada, uma frase na afirmativa, e você vai pegar essa frase, transformar ela na negativa e depois na interrogativa, para você treinar, ok? Todas essas estruturas que nós acabamos de ver. Beleza? Tá ok? E na segunda questão, você vai usar o verbo to be no simple past. Você vai olhar o sujeito, my grandfather. My grandfather é meu avô. Meu avô é o quê? He, she, it, I, you ou they. Vai ser o quê? Meu avô é ele. Se é ele, vai ser was. My grandfather was, ok? An engineer, tá bom? Então, você tem que prestar atenção nisso. Você vai olhar para o sujeito, vai ver se ele é he, she ou it, we, you ou they. E depois disso, você vai colocar o verbo to be referente a ele, tá bom? Então, se o my grandfather é he, é a mesma coisa que é ele, meu avô, eu vou usar o verbo to be aqui no passado, was, tá bom? Nas outras aqui você vai ver também a mesma coisa, vai ver direitinho, tá ok? Você vai ver o sujeito. Olha, percebam aqui que na segunda questão, na letra B, nós já temos uma frase da interrogativa. Então você já vai olhar o que para frente. Aqui na frente é que tem um sujeito, ó. Ok? E aqui o verbo to be vem para frente. Então atenção com essas frases interrogativas, porque o verbo to be vai estar na frente, tá bom? E era isso, gente. Muito simples nossa aula, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo, mas no mais é isso. O verbo to be vai indicar passado, o verbo to be no simple past vai indicar um passado, o que você era, o que você estava. Você sempre vai olhar o sujeito e usar o verbo to be referente àquele sujeito, tá bom? Tá aqui, ó. Se for esses sujeitos aqui, I, he, she ou it, eu vou usar o was, que significa eu era, ele era ou estava, ok? E se for os sujeitos do plural, you, we, you and they, você vai usar o were, que é vocês estavam, vocês eram, eles eram, tá bom? Pronto. Você identificou o sujeito, você já sabe qual verbo to be no passado você vai usar, tá ok? Para colocar na negativa, mais uma vez repetindo, eu vou acrescentar apenas o not na frente do verbo to be, tá bom? Ou eu posso acrescentar apenas o not, ou posso colocar na forma contracta, que está aqui do ladinho, entre parênteses, ó. E para colocar a mesma frase na interrogativa, eu apenas vou pegar o verbo to be. Qual o verbo to be no simple past vai ser sempre o mesmo, gente, dependendo do sujeito. Was ou were. E você vai colocar ele na frente do sujeito. Depois de você colocar ele na frente do sujeito, aí vem o sujeito e depois vem um complemento da frase, como vocês podem ver aqui, ó, no exemplo. Was I at home yesterday? Estava eu em casa ontem? Eu estou perguntando, por isso que é uma frase interrogativa. Tá ok? Então, nosso assunto de hoje era esse, tá bom?
não deixar de fazer a atividade para treinar. A primeira e a segunda questão é importante. E na próxima aula nós já vamos ver os prepositions of time, tá ok? São 3 prepositions of time e é bom que vocês aprendam primeiro o simple past do verbo to be, tá ok? Ok, gente? Então, até nossa próxima aula e bye bye, gente. Até mais.